Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta, dessa vez dentro da playlist Meu Coração é Verde e Branco, para falar um pouco sobre esse Maringá e América, jogo válido pela primeira fase da Copa do Brasil, que vai acontecer às 7h15 dessa quarta-feira lá no Willie Davis. O América joga fora de casa, mas tem a vantagem do empate. A gente sabe dos últimos anos da Copa do Brasil, o formato vem se seguindo assim, a equipe melhor ranqueada jogando fora de seus domínios, mas tendo a vantagem do empate, o que pode ser muito importante para o América nesse confronto. Maringá é uma equipe que, dentro das possibilidades que o América tinha de confrontos para essa primeira fase, eu vejo o Maringá como a pior ou uma das piores equipes, uma das equipes mais chatas dentro de primeira fase de Copa do Brasil. Trazer um pouco o histórico do Maringá, que não é longo, até porque a equipe é muito jovem. Também vou falar um pouco das prováveis escalações, principalmente para a torcida do América que está inscrita aqui no canal, para também conseguir observar um pouco do que o Maringá pode oferecer para esse jogo, e também trazer informações do América, qual é a provável escalação do América para essa partida. Antes, eu vou pedir para você deixar o joinha aqui embaixo, também para você compartilhar esse link em grupos de torcedores que você tem, porque isso já ajuda demais aqui no crescimento do meu trabalho. Deixa o like, também vai deixando a sua expectativa aqui nos comentários. Mas bora lá falar sobre o confronto. Eu já adiantei um pouco da minha opinião no sentido de acreditar que o Maringá era a equipe mais complicada que o América poderia, e dentro das possibilidades que o América tinha de confrontos para essa primeira fase, acredito que o Maringá era um dos mais complicados, comparando a temporada passada, onde o América teve o Tocantinópolis pela frente na primeira fase. Nem se compara de fato, né? São vários degraus acima. Apesar de ser uma equipe não tão bem ranqueada, o Maringá é uma equipe jovem, uma equipe que foi fundada em 2010, mas é uma equipe que já é bem madura no sentido de projeto, no sentido de planejamento. Essa é apenas a terceira participação do Maringá em Copa do Brasil, mas é um Maringá que nunca ficou na primeira fase. Isso, para quem acompanha o América não dos últimos anos, mas o América de algumas temporadas atrás, isso pode preocupar um pouco, né? A gente sabe como é o histórico, como foi o histórico do América há alguns anos em início de Copa do Brasil. E contra o Maringá, que tecnicamente deve exigir bastante do América, isso pode preocupar um pouco. O Maringá, ele tem, no momento, ele conseguiu a terceira melhor campanha do campeonato estadual, do campeonato paranaense. Teve apenas uma derrota, que foi para o Londrina, justamente no último confronto que teve, mas em relação a aproveitamento na primeira fase do estadual, só ficou atrás do Atlético Paranaense e do Coritiba. Se olha o América vai tendo, né, por enquanto, a segunda melhor campanha, o segundo melhor aproveitamento do Campeonato Mineiro, segue com uma invencibilidade bem interessante na temporada. O América que, para quem não vem acompanhando tão bem assim, passa por uma certa reformulação, perdeu alguns jogadores importantes como o Mastriani, mas já era isso esperado disso. O América tem agora um projeto novo com o Cauã, que vem dando muito certo. Os confrontos do Campeonato Mineiro, principalmente olhando para os clássicos, já demonstram que é um trabalho um trabalho que pode dar muito resultado, principalmente olhando para a Série B. Mas olhando para esse confronto de logo mais, né, o que as duas equipes podem oferecer. Eu falei de um Maringá que nunca ficou na primeira fase de Copa do Brasil, só deixando claro sobre as duas participações. Duas outras participações. Uma delas foi em 2015, onde o Maringá conseguiu eliminar o Madureira na primeira fase, terminou caindo para o Santos na segunda fase. A outra foi em 2023, onde o Maringá passou pelo Sampaio Corrêa na primeira, passou pelo Marcílio Dias na segunda fase, terminou perdendo, caindo para o Flamengo. Ganhou em casa por 2-0 inclusive, mas terminou sendo derrotado e goleado no jogo da volta. Mas partindo para o que se pode ter das duas equipes no confronto, olhando os dois grupos para o confronto de logo mais. Primeiro, olhando o América, e aí depois, torcida do América, também um ponto importante, esperar um pouco a escalação provável do Maringá, porque tem um ponto que eu quero chamar muita atenção para o Maringá. Olhando a provável escalação do América para logo mais, o América não vai contar com o Martínez, como vem sendo de costume nesse início de ano, não vai contar com o Flávio e com o Jori. Não são problemas
não dá para dizer que são problemas, porque o América já não vem contando com eles. E aí tem Dalberson no gol, tem o Matheus Henrique na lateral direita, Ricardo Silva, Éder e Marlon fechando a linha defensiva, meio de campo com Moisés, com Ale, Juninho, e o ataque contando com Renato Marques, contando com Fabinho e Jacaré, né? Renato Marques pelo lado direito, o Renato Marques como centroavante, homem de referência, Fabinho pelo lado direito e o Jacaré pela ponta esquerda. É o América que vem atuando, é o América titular com força máxima, de acordo com o GE, deve seguir assim para esse jogo contra o Maringá. Maringá que aí sim tem alguns pontos que eu quero chamar bastante a atenção. Começando, tem o Denilson no gol, experiente. Acredito que é um dos pontos assim que taticamente não dá para analisar, goleiro é claro, mas é um dos pontos que, em sentido de currículo, é o ponto mais frágil do Maringá, mas é um goleiro experiente, 34 anos, e acredito que é ok para a equipe do Maringá. E aí chega para a lateral direita. O grande ponto que eu quero chamar a atenção do Maringá, lateral direita tem o Marcos Vinícius, tem o Ronald, o Vilar e o Kaique Silva na linha defensiva, meio de campo com o Morelli, ex-Goiás, tem o Rodrigo, o Zé Vitor ou o Serginho, né? O Serginho é um possível problema para esse confronto, o Serginho que é o 10, que tem muita experiência, falar um pouco mais sobre ele daqui a pouco. E lá na linha de frente, Mirandinha, Robertinho e Bruno Lopes. Se a gente olha para esses jogadores, dentro desse grupo do Maringá, apenas Rodrigo e Zé Vitor não são remanescentes da temporada passada. Todo o restante, o Denilson, Marcos Vinícius, Ronald, Gustavo Vilar, o Kaique, o Morelli, Mirandinha, Bruno Lopes, Robertinho, todos eles estiveram no Maringá na temporada passada. E aí você vai olhar, mas o Morelli, ele jogou pelo Goiás na temporada passada, isso. Alguns jogadores iniciaram 2023 no Maringá, terminaram depois saindo, ou ao final da temporada, ou durante a temporada mesmo, terminaram saindo para outras equipes e retornam ao Maringá para esse ano. É o caso do Morelli, por exemplo. É o caso do Mirandinha, por exemplo, que terminou a temporada passada no Paysandu. Mas é um dos grandes pontos pró Maringá, é esse grupo que já se conhece muito bem. Se a gente olha para o América, também tem esse lado positivo, né? O Marlon, Éder, Ricardo Silva, o Juninho, o Ale. Mas do outro lado se tem esse ponto também que é muito importante, inclusive no comando técnico. Se tem o Jorge Castilho, que desde 2020 comanda o Maringá. Esse é um outro ponto também relevante. Ele chegou a sair na temporada de 2022 para o Ipatinga, mas voltou ao Maringá em 2023. Então é um ponto muito importante. E se a gente olha um pouco do currículo desses jogadores, grande parte desse elenco é jovem, mas que saem de bases relevantes. Então o Ronald saiu da base do Corinthians, o Gustavo Vilar saiu da base do Santos, o Kaique saiu da base do São Paulo. Todos esses jogadores da linha defensiva. Destaquei já o Morelli, que é tecnicamente o jogador que mais chama a atenção. De currículo também teve, apesar de uma temporada não boa no Goiás, mas o Morelli individualmente foi bem. Tem o Serginho, ex-Palmeiras e ex-Paysandu, que não está na provável escalação por conta de um problema que ele teve no jogo contra o Londrina, mas é possível que o Serginho jogue. Tem o Mirandinha, atacante de lado, que tem 2 gols na temporada. Tem o Bruno Lopes, que é centroavante, que é da base do Criciúma, que passou pela base do Criciúma. Então é uma equipe que tecnicamente, se a gente olha, é uma equipe que pode, para uma primeira fase de Copa do Brasil, é uma equipe que pode sim surpreender. O que eu acredito? Apesar disso, apesar de ser um Maringá que dentro das possibilidades do América é uma das equipes mais complicadas, foi uma das equipes mais complicadas de se pegar, mas acredito que pelo que faz o América nesse início de ano, principalmente olhando o recorte dos clássicos, olhando o recorte de outros confrontos também do Campeonato Mineiro, é um América que tem plenas condições sim de conseguir a classificação, de conseguir avançar, podendo usar a vantagem, podendo usar o regulamento com um empate, mas não pode sentar, não pode escorar sobre isso, porque é muito perigoso. Olhando sobre onde você vai poder acompanhar esse jogo, a partida vai ser transmitida no Sport TV e no Premier
também, né? São duas possibilidades, claro, Sport TV mais acessível e você vai poder acompanhar por lá. Então era isso que eu queria trazer para o vídeo. Deixa aqui a sua expectativa abaixo nos comentários. Também vou pedindo novamente, se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha também o vídeo, compartilha o link, se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui, até a próxima.